Bom dia, queridos irmãos da Igreja Metodista do Monte Alegre. Nós estamos aqui para novamente continuar os nossos estudos da Escola Dominical, uma nova série, né? Uma série que fala sobre o caráter cristão. Nós hoje vamos tratar da segunda lição, que é sobre a humildade. Quando nós falamos de caráter cristão, nós estamos tentando entender o caráter de Cristo, porque se nós devemos imitar a Cristo, nós precisamos conhecer esse Cristo e saber exatamente o que significa imitar a Cristo. E hoje nós vamos então falar sobre uma das características de Cristo, que é a humildade. Mas antes de nós entrarmos no nosso texto bíblico e no nosso estudo, vamos orar juntos. Nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, esse tempo em que nós paramos para ouvir a Tua palavra, para meditar sobre a Sua palavra, para aprender mais sobre Ti, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos, Senhor, que os nossos corações sejam abertos e as nossas mentes libertadas para que nós possamos realmente captar a Tua mensagem e transformá-la em algo realmente na nossa vida. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso texto bíblico hoje está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. E na minha Bíblia, esse texto tem um título que é O Exemplo de Cristo na Humilhação. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que nós vemos nesse texto é que o próprio Cristo é o nosso exemplo maior de humildade. E essa então é uma virtude divina, né? Que em Jesus teve uma ação prática, que foi o de servir a Deus, ao Pai, e mesmo sendo Deus também, se remetia ao Pai e nos ensinou a fazer isso também. E toda a sua ação foi para abençoar as pessoas que estavam em torno dele. E nós então precisamos aprender a ser humilde, assim como Jesus foi, né? Cristo era divino, nós sabemos disso. Ele fazia parte da Trindade, ele era Deus, assim como Deus Pai, Deus Espírito Santo. Mas ele não vivia se gabando disso, né? Ele não vivia falando para os seus discípulos e para as pessoas em torno dele que ele era Deus, que ele era divino. Isso é muito diferente da experiência que nós temos como seres humanos. As pessoas que têm certo grau de conhecimento, ou se tem um posto ou uma situação
gostam que os outros saibam disso e que se humilhem diante dele, né? Muitas vezes a gente ouve a expressão de alguém que é um político famoso, alguma pessoa famosa, você vai perguntar alguma coisa, ela vira para você e fala assim: e você sabe com quem você está falando? Em outras palavras, eu sou gente importante, eu sou muito mais importante do que você, né? Com Jesus a gente não vê esse tipo de comportamento. E além disso, nós vivemos na experiência, na história, na vida de Cristo, justamente o contrário, né? Ele se tornou um ser humano, ele se encarnou, né? Assumiu a nossa condição humana e deixou que Deus agisse na vida dele, o Pai agisse na vida dele, que foi uma situação até trágica de morte, né? Uma morte, inclusive, que era só para os piores criminosos, né? Morte de cruz. E através disso ele demonstra então o seu amor radical para com o ser humano e aquilo que representa o serviço de Cristo ao ser humano, e que se nós só queremos ser como Cristo, nós precisamos aprender também dessa experiência, né? O nosso texto da Escola Dominical diz o seguinte, que o orgulho, que é o contrário da humildade, né? É justamente a razão pela qual o ser humano caiu lá no primeiro momento com Adão e Eva, né? O orgulho de ser mais do que realmente era. Pense você comigo, a pessoa orgulhosa, ninguém gosta dela, né? Até minhas netas, quando você pergunta, e aquele amiguinho da escola? Ah, não gosto dele, ele se acha, né? Se acha o quê? Se acha melhor do que os outros, né? Ele humilha as outras pessoas. Ele quer que os outros pensem que ele é muito importante. E é interessante que essa questão do orgulho está muito presente na nossa experiência como seres humanos, e ela inclusive aparece com as crianças. Muitas crianças gostam de competir, mostrando que elas são melhores que as outras e também que vem de uma família melhor, né? Meu pai é isso, minha mãe é aquilo, eu sei fazer não sei o quê, né? Então, essa ideia que nós temos de que é importante mostrar para o outro que nós somos mais do que somos ou somos importantes, está muito presente na nossa vida do dia a dia, né? E eu já vi até em filme policiais ou pessoas, vira até uma piada, competindo para ver quem que tem maior número de cicatrizes que vão demonstrar, ó, eu enfrentei tal inimigo, superei mais vezes do que você, eu sou quase como que um gato, não tenho 9 vidas, tenho muito mais, né? Sou melhor porque eu sobrevivi a tantas situações difíceis, enfrentei tantas dificuldades. Então, essa experiência de querer ser melhor que o outro, querer mostrar que eu sou mais do que sou, faz parte da nossa vivência e, infelizmente, as crianças já começam logo cedo também a vivenciar isso, né? Mas, se nós queremos ser como Cristo, humildes como Cristo, nós precisamos olhar para os textos bíblicos e o que eles dizem para nós, né? A Bíblia nos mostra que Deus tem uma certa alergia, né, às pessoas orgulhosas. O livro de Tiago diz o seguinte: antes,
ele dá maior graça. Pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O soberbo é aquele que se acha melhor do que todos os outros. A nossa libertação, a libertação de uma pessoa para viver uma vida parecida com a de Cristo, significa que a gente tem que se desarticular, tem que deixar de lado tudo aquilo que representa o orgulho em nós. E muitas vezes isso está de forma escondida em nós. A gente nem percebe muitas vezes o que está acontecendo. Então o texto de Tiago nos fala sobre a necessidade de nós nos sujeitarmos à vontade de Deus. Porque a partir dessa sujeição, de nós nos tornarmos humildes diante de Deus, reconhecer que Deus é muito maior do que nós, que tudo que nós fazemos, só fazemos porque Ele permite ou porque Ele nos orienta, isso às vezes é muito difícil. Deixar de lado essa soberba, esse orgulho e nos tornarmos humildes diante de Deus, isso para nós vai contra tudo aquilo que a sociedade prega para nós, né? Um segundo ponto que o nosso texto traz é que existem, nessa descrição que nós lemos de Tiago, existem 4 princípios que são importantes no nosso processo de libertação do orgulho para nos tornarmos humildes diante de Deus, né? Então, o primeiro passo é o seguinte: antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste ao soberbo. Muitas vezes nós gostamos de acusar o maligno, o mal, o demônio, por tudo aquilo que acontece na nossa vida, mas muitas vezes nós mesmos somos o mal. O nosso orgulho não permite que Deus trabalhe em nós. Nós não reconhecemos que somos orgulhosos, que nos achamos independentes, que queremos resolver os nossos próprios problemas, tomar nossas próprias decisões, que nós sabemos das coisas e, na verdade, isso geralmente não acontece. As nossas decisões, muitas vezes, são as decisões erradas, nós não paramos para pensar, nós queremos acusar o outro daquilo que está em nós mesmos. Não vemos a tora que está no nosso próprio olho, quando olhamos o cisco que está no olho do outro. Nós vemos o pecado no outro e não reconhecemos o pecado em nós mesmos. Então, Deus resiste a isso, porque nós resistimos a Deus. Nós não deixamos que Ele trabalhe em nós. Acusamos os outros dos nossos problemas. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é deixar de lado essa soberba e permitir que Deus haja em nós. O segundo princípio é que, a partir dessa decisão que nós tomamos, Deus dá graça aos humildes, o próprio texto diz, né? Ele nos reconhece como filhos, Ele nos honra, porque nós deixamos de lado o nosso orgulho e nós nos colocamos sujeitos à
ação em nós. Porque senão nós estaremos continuamente fazendo sempre os mesmos erros, sempre tomando as mesmas atitudes erradas e não nos corrigimos, porque a gente não aceita a correção de Deus. Mas quando aceitamos, nós recebemos a graça, porque a graça e o orgulho não conseguem conviver juntos. Não existe possibilidade de trabalho ali. O terceiro princípio que está nessa caminhada é a sujeição a Deus. Uma vez que você reconhece o seu orgulho, que você recebe a graça, você se sujeita à ação de Deus na sua vida. Não só em um momento, mas continuamente, numa vivência diária, a todo momento, a cada passo, primeiro perguntando a Deus qual é a sua vontade, e não fazendo, errando e depois perguntando a Deus, mas por que não deu certo? Ou então, voltando e pedindo perdão, e aí então tomando a vontade de Deus, né? Mas se nós nos sujeitamos continuamente, nós vamos primeiro ouvir o que Deus tem a nos dizer e depois então tomar as nossas decisões. Eu sempre tenho muito medo de pessoas que são muito moralistas. Pessoas que sempre estão criticando o outro, vendo os defeitos no outro, falando mal do outro, como se elas fossem perfeitas, como se elas tivessem, só elas tivessem as ideias corretas e a visão daquilo que Deus quer. Na verdade, a gente não vê esse tipo de atitude em Jesus. Jesus não pecava, mas não ficava apontando o dedo para as pessoas, mostrando: você é pecador, eu não sou, né? Você faz isso errado, eu não faço. A gente não vê essa atitude em Jesus, mas muitos de nós, infelizmente, caímos nesse erro, né? E precisamos nos voltar a Deus, nos sujeitar a Deus para que a gente deixe de lado essa coisa de estar sempre olhando para o erro do outro. Vamos olhar para o nosso próprio erro e modificar essa forma de viver, né? O quarto princípio, então, que está nesse texto também, é o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É interessante isso. Uma vez que a gente se sujeita à vontade de Deus, Deus constrói em nós uma forma de viver, uma maneira de olhar para o mundo, para que a gente possa resistir à tentação, resistir ao mal, tomar as decisões que são corretas, sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E em contrapartida, o diabo não tem mais espaço, né? O mal vai fugir, não tem outra opção, não tem o que fazer. Se você resiste, você não cede, você não é tentado, o diabo deve pensar assim: bom, aqui não vai ter jeito mesmo, vamos buscar outro, vamos procurar outro campo, porque aqui não tem espaço para mim, né? Então, quando você vivencia essa libertação do orgulho, libertação dessa coisa de se achar melhor do que qualquer um, de poder tomar suas próprias decisões, e você se submete à vontade de Deus, você então vai ouvir a Deus e não
ao diabo, ao mal, ao maligno, aquilo que é negativo na sua vida, né? Então, nós temos uma série de passos a tomar de forma, o Tiago foi muito pedagógico, né? Explicando para nós o que nós precisamos fazer para nos libertarmos disso que é o orgulho, que ele aponta como a causa principal, inicial da queda do ser humano lá no Jardim do Éden, né? O nosso orgulho. Então, quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, nós permitimos que Deus nos corrija e que nós então possamos nos achegar cada vez mais a Ele, né? Então, é muito importante essa característica do nosso viver cristão, assim como é uma característica fundamental na pessoa de Jesus Cristo. Mas muitas vezes, quando nós falamos ou usamos o termo humildade ou humilde, nós pensamos em pessoas que são pobres, que têm pouco conhecimento. A gente fala, aquela pessoa é muito humilde, né? Não é esse tipo de humildade que o texto bíblico está expondo para nós, né? Nós não podemos confundir pobreza com humildade. Todos nós podemos ou devemos ser humildes no sentido que Cristo foi humilde, de serviço ao nosso próximo. O próprio texto diz que nós fomos colocados aqui, né, para servir aos outros. Então, o livro de Marcos nos diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E é isso que ele espera de nós, né? Que nós nos tornemos humildes, mas com um propósito, o propósito de servir aos nossos irmãos, às pessoas que se achegam a nós, a toda a humanidade, na verdade, né? Porque o próprio Jesus não veio como rei, e por isso mesmo que muitos judeus não conseguiram entender a figura de Jesus, justamente porque ele nasce num bercinho lá no meio, numa manjedoura lá no meio dos animais. Ele não nasce num palácio todo coberto de joias, de ouro, com escravos para servi-lo. Não, ele nasce no meio do povo, ele nasce com toda uma simplicidade. E para os judeus, o Messias não era esse que eles estavam esperando, né? Então, para acreditar em Jesus, o próprio judeu tinha que mudar a sua perspectiva sobre quem era o Messias. Nós nascemos bem depois, né, desse momento, e podemos ver todo o processo, tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, chegando até a sua morte, uma morte que era só para os criminosos piores, né? Toda a humilhação que ele passou durante o processo de julgamento, toda uma vivência sem muitos bens, toda uma vida que leva ou demonstra essa humildade, que é o símbolo, ou é um dos marcos, né, do seu ministério. A humildade cristã que nós buscamos é essa humildade. Não a de sermos maiores do que os outros, mas a humildade de ver no outro alguém que eu devo servir. Não vou
ficar julgando essa pessoa. Vou tentar ajudá-la a seguir em frente, né? E isso para nós às vezes é difícil até como igreja, porque muitas vezes nós entendemos que as conquistas de uma vida ou até de uma igreja são conquistas nossas. Nós é que conseguimos, nós trouxemos muitas pessoas para a igreja, quando na verdade nós não conseguimos nos salvar, né? É Cristo que salva. Eu não salvo o meu irmão, Cristo salva o outro. E nós estamos aqui para apresentar a palavra a outras pessoas. Nós somos, na verdade, instrumentos na mão de Deus para que o outro chegue até Deus. E é interessante, se você pensar, um concerto, uma orquestra, um pianista, né? Você tem todos aqueles instrumentos, mas depois de um concerto, as pessoas não pensam, puxa vida, mas aquele piano foi maravilhoso, aquele violino foi magnífico. Não, é o pianista, o violonista, o violinista, né? Quem está tocando o instrumento, que no nosso caso é Jesus Cristo. Esse sim tem que aparecer. É Ele que faz, né? E não nós. Nós somos instrumentos na sua mão. E isso é muito importante para a gente. Nos torna mais humildes, nos ajuda a perceber que a nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele quem vai direcionar a nossa vida e vai nos ajudar a levar a palavra, levar o outro até Jesus, para que Jesus transforme a vida dessa pessoa. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Isso é fundamental para nós. Deixarmos de entender que nós fazemos, nós desenvolvemos, nós somos os importantes nessa história. Na verdade, quem é importante, quem faz, é o próprio Cristo. Ele faz na nossa vida e nos ajuda a levar outras pessoas para que Ele possa fazer na vida do outro também. Essa humildade é a humildade de Cristo. É essa humildade que nós queremos desenvolver em nós mesmos para cada dia chegarmos mais perto de sermos como Jesus, de sermos discípulos reais, imitadores do Cristo. Não estou dizendo para você que é fácil fazer isso, não, mas é uma caminhada que nós devemos buscar. Temos que lembrar disso a cada momento na nossa caminhada em Cristo. Bom, para terminar então, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a deixar de lado o nosso orgulho e desenvolver cada vez mais a nossa humildade. Nosso Pai, queremos ser humildes como foi o Cristo. Queremos ser e ter as características que fazem de Cristo aquela figura que queremos imitar, Senhor. Que traz para nós libertação, salvação, alegria de viver, a capacidade de transpor todas as dificuldades, mas sabendo que nada somos sem a Tua presença, Senhor. Nada podemos fazer sem a Tua força. Que nós possamos compreender isso e tentar viver cada vez mais em humildade, em aceitação
do teu domínio, do teu controle, da tua ação na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.